Você já parou para pensar como funcionam as coisas ao seu redor? O ventilador, a lâmpada e até seu celular, tudo isso funciona graças à corrente elétrica. Mas o que acontece quando essa corrente passa por um material? Quais são os efeitos que ele pode causar? Hoje vamos descobrir juntos os principais efeitos da corrente elétrica. Você sabe o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas, geralmente elétrons dentro de um material condutor, como um fio de cobre, por exemplo, o que pode provocar diferentes efeitos ao reagir em outros materiais e sistemas. Mas por que acontece esse movimento? É justamente pela diferença de potencial eletrônico, o DDP, ou também conhecido como tensão elétrica, entre as extremidades do condutor, impulsionando as cargas a se moverem de um lado para o outro. Como bem sabemos, cargas opostas se atraem. Então, colocando uma carga positiva aqui, veremos os elétrons com carga negativa se movimentando de forma organizada. Bom, aqui vemos a fórmula da intensidade elétrica, que ela tem como unidade o coulomb por segundo, que também é determinada como ampere. E ela é essencial para o funcionamento de dispositivos eletrônicos e sistemas eletrônicos. Ou seja, quando temos 10 amperes, significa que temos uma intensidade de 10 coulombs em um segundo. Sabendo disso, vamos conhecer agora os vários efeitos que a corrente elétrica pode causar, dependendo do material pelo qual ele passa. O efeito térmico, também conhecido como efeito Joule, ocorre quando a corrente elétrica atravessa um condutor e provoca o seu aquecimento. Esse fenômeno é o resultado de resistência que o material oferece à passagem dos elétrons. À medida que os elétrons se movimentam pelo condutor, colide com os átomos de material, transferindo parte de sua energia e fazendo com que os átomos vibrem e mais intensamente, o que leva ao aumento da temperatura. Com a lei de Joule, é possível calcular a quantidade de calor gerada por esse efeito, que depende de 3 fatores: a intensidade da corrente elétrica I, a resistência elétrica do material R e o tempo que a corrente circula, T. E agora, os exemplos de efeito térmico, temos os chuveiros elétricos, ferros de passar, aquecedores, secadores de cabelo e torneiras. E cuidado, esse calor pode ser perigoso se a fiação estiver ruim ou sobrecarregada. A corrente elétrica pode produzir luz por diferentes mecanismos, dependendo do tipo de material e do dispositivo em que ela atua. Os principais efeitos luminosos são os de incandescência, que obedecem à lei de Joule, quando a corrente elétrica atravessa um filamento metálico. O material se aquece até encandecer, emite luz visível, e esse princípio é utilizado nas lâmpadas incandescentes e halógenas. Também tem a descarga gasosa, que em dispositivos como lâmpadas fluorescentes de neon e de vapor de sódio ou mercúrio, aplica-se uma alta tensão que ioniza o gás interior do tubo, tornando-o condutor. No caso das lâmpadas fluorescentes, a ionização do mercúrio gera radiação ultravioleta, que é convertida em luz visível por um revestimento interno de fósforo. Já nas lâmpadas de neon e sódio, a luz é emitida diretamente pelo plasma formado. Também tem a eletroluminescência em semicondutores, que são os LEDs. Nos LEDs, a corrente elétrica atravessa a junção semicondutora do tipo PN, e durante esse processo ocorre a recombinação dos elétrons, liberando energia em forma de fótons, que são a luz visível. Esse processo praticamente não gera calor, e é a forma mais moderna e econômica de fazer a iluminação. Efeito magnético. O efeito magnético da corrente elétrica é um fenômeno fundamental de eletromagnetismo, que ocorre quando a corrente elétrica passa por um condutor, gerando um campo magnético. Um exemplo prático desse efeito é o eletroímã, que é formado por um fio condutor enrolado em torno de um núcleo ferromagnético como ferro ou aço. Quando a corrente elétrica passa pela bobina ou o núcleo se magnetiza, formando um ímã temporário. A força do eletroímã pode ser aumentada, aumentando o número de voltas da bobina. E é isso que permite o funcionamento de motores elétricos, eletroímãs, alto-falantes e aparelhos de ressonância magnética. Os efeitos fisiológicos. A corrente elétrica pode causar diversos efeitos fisiológicos no corpo humano, que variam conforme a intensidade da corrente, o caminho que ela percorre, a duração da exposição e as características individuais da pessoa. A sensação de choque começa com correntes a partir de 1 mA, provocando formigamento ou cócegas. Quando a intensidade passa de 10 mA, ocorre a contração involuntária dos músculos. Correntes entre 20 e 80 mA podem causar uma parada cardiorrespiratória e correntes acima de 100 mA podem levar à morte.
O vídeo mostra 4 jovens que já estão com a corrente elétrica passando por eles, só que eles não levam choque devido a eles estarem em cima de uma base isolante, como plástico, madeira, exceto pelo último garoto que vai aparecer em seguida. O último garoto de camisa azul e calça preta, antes de dar as mãos ao resto dos seus amigos, ele tira todos os meios que possam isolá-lo de levar ao choque, como o sapato e sua meia. Por isso que quando ele toca nos demais, todos levam um choque devido a ele não estar isolado do meio. Além disso, a passagem da corrente pelo corpo pode gerar calor devido ao efeito Joule, podendo causar queimaduras profundas, especialmente nos pontos onde entra e por onde sai a corrente do corpo. A eletricidade também pode causar dano nos nervos e nos músculos, resultando em paralisia, dificuldades cognitivas e lesões permanentes. Atenção! É essencial seguir medidas de segurança ao lidar com a eletricidade, usando equipamentos de proteção, evitando o contato com dispositivos eletrônicos danificados e realizando manutenções constantes. Efeito químico. A corrente elétrica pode provocar reações químicas como eletrólise, que é o processo pelo qual ocorrem reações químicas não espontâneas, e na eletrólise, os íons presentes em uma solução se movem em direção aos eletrodos, onde ganham ou perdem os elétrons, formando novos compostos ou depositando metais. A galvanoplastia é usada para revestir superfícies com metais. Por exemplo, na niquelação, processo de revestimento que aplica uma camada de níquel sobre a superfície de peças metálicas. Curiosidade: a energia elétrica ela pode gerar sua própria eletricidade. Ela é encontrada na Amazônia e ela pode produzir descargas de até 600 volts. Ela usa isso para se orientar com baixas tensões, paralisar presas e afastar predadores. Como ela faz isso? Ela tem órgãos elétricos com algumas células especiais que funcionam como pilhas vivas. E ela controla a voltagem e a intensidade dessas descargas. Essa descarga age diretamente sobre os músculos e o sistema nervoso das presas. É um exemplo real e natural do efeito fisiológico da corrente elétrica. Outra curiosidade é sobre o Roy Silman, que foi atingido por raios 7 vezes entre 1942 e 1977 e sobreviveu a todos os episódios. Cada descarga causou efeitos como queimaduras, perda de cabelo, marcas no corpo e danos temporários, mas nenhuma delas foi fatal. Os raios atingiram em torres, carros e durante patrulhas, caminhadas e até enquanto ele pescava. Cada raio pode carregar até 300 mil amperes, enquanto o corpo humano pode suportar, no máximo, correntes muito menores. Acima de 80 mA já pode causar parada cardíaca e morte. Apesar disso, ele sobreviveu provavelmente por fatores com o tipo de contato, o ambiente que ele estava e os caminhos da corrente que podem evitar os órgãos vitais. O caso dele é considerado único pela ciência e exemplifica os efeitos extremos da eletricidade no corpo humano e a raridade de sobreviver repetidamente a esse tipo de situação. E olha esses efeitos aparecem no nosso dia a dia. A luz da sua casa, que é um efeito luminoso. E o fone de ouvido? Eles usam os campos magnéticos para vibrar e gerar som. E o carregador celular? Ele transforma energia elétrica e pode gerar energias químicas na bateria. E o raio da tempestade é um exemplo extremo de corrente elétrica gerada pela natureza. A corrente elétrica pode aquecer, iluminar, magnetizar e até provocar reações químicas. Ela é essencial na nossa vida e mais do que a gente imagina.